Fala, devs, vamos continuar aqui, tá? A gente vai começar finalmente a mexer com JavaScript. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou dizer é uma coisa que, sei lá, confunde as pessoas, né? Que é a diferença entre var, let e const. Eu não vou entrar em muitos méritos aqui, a gente vai falar um pouco superficialmente, mas depois você pode estar pesquisando mais a fundo aí. Mas vamos lá, a gente vai conseguir entender e saber diferenciar quando a gente quer utilizar qual ou outra, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente comentar aqui no JavaScript, a gente usa barra barra, tá? Tem como comentar assim também, ó, barra, asterisco, asterisco, barra. E aí tudo que tiver entre eles, ó, é comentário, tá? E a diferença desse daqui é que comenta só uma linha. Mas vamos lá, eu só tô falando isso daqui para caso vocês queiram saber, né? Aqui eu vou colocar, ó, as diferenças entre var, let e const. Vamos lá. Primeiro eu vou definir uma variável aqui, a gente vai criar uma variável. Eu vou escrever aqui e depois eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Eu vou digitar aqui, ó, var nome igual a Mário, que é o meu nome, né? Meu nome é Mário Henrique, então às vezes eu falo Henrique, às vezes eu falo Mário, mas enfim. E aí é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, vamos... O próprio VS Code aqui já ajuda a gente, tá? Ele pinta as cores, ó, tá vendo que aqui tá rosa, aqui tá branco, aqui tá amarelo? Se você for daltônico, desculpa, tá? Mas o VS Code ele vai estar mostrando cores diferentes para cada tipo de dado. E aí eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Para a gente criar uma variável, e as variáveis são var, let ou const, é essas três opções, tá? Só pode ser essas três. Tem outros tipos de dados, mas variáveis são essas três aqui. E aí, como é que a gente faz para criar? A gente define que tipo de variável é. No caso aqui, var. Se eu quisesse uma let, eu colocaria let. Se eu quisesse uma const, eu digitaria const. Tá? Mas a gente vai trabalhar com var por enquanto. Depois a gente dá um espaço e coloca o nome da variável, tá? O tipo de nome que você está dando, a gente está nomeando a variável, porque é através dela que a gente vai poder manipular ela, é através dela que a gente vai poder acessá-la, tá? Você, para as pessoas saberem quem você é se não tem um nome, aqui é a mesma coisa, você tem que dar um nome para a variável. E aqui pode ser o nome que você quiser, tá? Só não pode começar com números e caracteres especiais, tipo asterisco. Não pode ter caracteres especiais no nome de variável. E não pode começar com número, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó, nome. Ou eu posso colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, sei lá, tá? Tem vários tipos de jeitos que você pode nomear. Tem uma chamada camel case, que é quando você, exemplo, eu quero colocar assim, ó, nome completo. Só que você não pode escrever assim, ó, nome completo com espaço. Então você pega aqui, ó, a próxima letra que você dá espaço, você coloca a letra maiúscula e junto o nome. O nome disso aqui é camel case, tá? Depois vocês podem então dar uma pesquisada para ver direitinho como é que é isso daqui. Mas é isso, você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu vou definir como nome mesmo. E depois a gente coloca igual e bota o tipo de dado que ele é. No caso eu coloquei aqui entre aspas, Mário. Aí vamos dar um console.log, ó, console.log, nome. E aí, olha o que vai acontecer aqui, ó, Mário. Ou seja, o console log serve para quê? Ele está dizendo aqui, ó, acessa o console, que é isso daqui que a gente está vendo, e loga pra gente a variável nome. Logar é exibir, né? Mostrar pra gente. E dentro de aspas, de parênteses aqui, eu coloco a variável que eu quero, tá? Mas eu poderia colocar qualquer coisa, como a gente fez na primeira aula ali, né? Hello World. E ele vai exibir Hello World, tá? Mas eu quero definir, eu quero mostrar, né? A nome, Mário. E aí pronto. Mas aí vamos pensar no seguinte. Um spoilerzinho aqui das próximas aulas é os tipos de dados que a gente vai ver. Esse dado aqui, ó, entre aspas, Mário, é uma string. O que é uma string? Se eu passar o mouse em cima de nome, ó, o que ele vai me dizer. Var nome é uma string. Esses dois pontos aqui, ele está falando assim, ó, é isso, tá? Ele está dizendo assim, ó, var nome é string. O que é uma string? Tudo que tiver entre aspas é uma string. E o que é uma string? É texto. Qualquer tipo de coisa que eu quiser digitar vai ser aqui, que seja texto. E aí, quando você quiser digitar um número, por exemplo, você digita sem aspas, tá? Vou digitar sem aspas aqui, ó, 22. Quando eu passar o mouse em cima de nome, ele vai dizer, ó, é um number, que é um número, né? Só que se eu colocar o 22 entre aspas aqui, ó, o 22, isso daqui, nome aqui, é uma string ou é um number? Lembrando que eu falei para vocês que string é tudo que está entre aspas. Só que eu digitei um número dentro das aspas aqui, né? Então isso daqui vai ser uma string ou vai ser um number? Aí você bota o mouse aqui em cima de nome, ó. Vai ser uma string. Por quê? Porque está dentro de aspas. Tudo que está dentro de aspas é uma string, mesmo que seja um número dentro. E tudo que estiver fora de string é um número, né? Contanto que você digite um número. Tem diversos tipos de dados, tá? Tem funções, tem objetos, tem arrays, né?
mas a gente vai aprender isso mais pra frente, tá? Que eu tô falando só sobre string e number, coisas meio superficiais por enquanto. Mas vamos voltar aqui, ó, Mario. E aí pronto, a gente já entendeu que quando a gente digitar entre aspas é uma string, quando a gente digitar fora de aspas pode ser vários tipos de dados, mas quando a gente digitar um número, aí sim vai ser um número, né? Se eu passar o mouse aqui, ó, é um number. Mas vamos trabalhar com string aqui por enquanto, tá? E aí vamos entender aqui agora a diferença de var, let e const, tá? Eu vou declarar outra variável aqui chamada let, e aqui eu vou botar sobrenome. E aqui eu vou botar meu sobrenome, tá? Henrique. Na verdade é nome composto, né? Mas enfim, vai funcionar do mesmo jeito. E aí vamos entender a diferença entre var e let. Var e let tem uma diferença bem pequena. Como eu falei antes, eu não vou entrar em méritos aqui, tá? Não vou a fundo. Mas a diferença entre um e outro é que o var era utilizado mais antigamente. Se você for pegar um código bem antigo, o var era utilizado bastante, porque só tinha var antigamente, não tinha let e const. Só que aí agora a gente está usando uma versão mais atual do JavaScript e agora é possível utilizar o let e o const. Você pode utilizar o var? Pode, mas meio que caiu em desuso, sabe? Por que caiu em desuso? Porque o var ele vaza para fora do escopo global do JavaScript. Como assim? Por exemplo, se eu quiser digitar aqui, a gente vai aprender um pouco mais para frente isso daí, né? Mas se eu digitar aqui, ó, por exemplo, idade e colocar 23, isso daqui, tá vendo que eu nem digitei var, né? Eu digitei só idade igual a 23. E ele criou a variável pra gente, tá? Só que isso é um problema, principalmente quando a gente estiver trabalhando com funções, com retorno de funções. Então o var, ele traz diversos tipos de problemas que o let e o const não trazem pra gente. Então você pode usar o var, não é errado usar o var, mas meio que caiu em desuso, porque a gente tem opções melhores, né? Que no caso é o let e const. Pronto. Eu vou apagar o var aqui, porque a gente não vai usar mais, e vou criar uma const nova aqui, ó, chamada const nome e botar Mario. É a mesma coisa, tá? Só mudei que aqui virou const em vez de var. E aí pronto, a gente vai entender a diferença entre os dois agora, tá? E lembrando que o que eu falar pro let também vale pro var, beleza? A única diferença entre os dois é bem simples, é só essa, tá? O const significa constante, então você não pode mudar o tipo de dado que é constante. E let é um dado que você pode mudar do jeito que você quiser. Exemplo, percebe que ele até muda a cor aqui, ó. Let é branco e nome é roxo. Quando for uma constante, você não pode mudar o dado. Ou seja, se eu quiser vir aqui embaixo e digitar assim, ó, nome igual a João, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro aqui pra gente, ó. Ele está dizendo, ó, que eu nem sei o que isso aqui significa, tá? Mas ele está basicamente dizendo, eu vou clicar aqui pra gente ver onde que ele está apontando o erro, e ele vai dizer que nome João, que está errado aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele vai dizer aqui que, tipo, isso aqui não é uma variável constante. Por quê? Porque eu estou mudando o tipo de dado. Eu disse que aqui era Mário e agora estou dizendo que nome é João? Como assim? Nome é constante, não pode mudar o valor. Só que aí perceba o seguinte, ó, eu vou apagar aqui, vamos voltar para o console. E aí vamos pensar o seguinte, eu vou apagar nome e vou botar sobrenome. E vou colocar aqui Fidelis, que é o meu sobrenome também, né? E aí perceba o que aconteceu, o erro não foi exibido mais, ou seja, não tem mais erro aqui quando eu faço isso. E eu vou até dar um console aqui, ó, console.log, sobrenome. E olha o nome que vai aparecer pra gente lá, Fidelis. Mas aí perceba o seguinte, ó, primeiro eu coloquei aqui, ó, let sobrenome Henrique. Só que aí depois eu botei aqui sobrenome igual a Fidelis. E quando a gente loga, ele está exibindo o Fidelis. Mas o que está acontecendo aqui? Let, a gente pode mudar o valor. Tá vendo aqui? Ó, primeiro eu defini que era sobrenome e depois eu defini que era outro sobrenome. Então eu posso fazer isso com let. E com const eu não posso. Eu não posso chegar aqui e colocar nome igual a João. Por quê? Porque nome, que é João aqui no caso, é uma constante, ela não pode ser mudada. Mas sobrenome é uma let, então eu posso mudar, tá? Isso aqui vale, como eu falei anteriormente, né? Se eu colocar var aqui, ó, vai funcionar também, tá? Perceba ali, ó, no console. Fidelis. Então o var e o let servem para a mesma coisa. A única diferença é que o var era utilizado mais antigamente. A gente não vai usar tanto, tá? A gente vai usar o let e o const. E a constante não pode mudar o valor. Essa é a única diferença entre os dois, tá? Apenas isso. E é isso. Acho que inicialmente aí deu pra gente entender um pouquinho, né, a diferença entre eles. A gente aprendeu um pouco de coisa aqui que não era nem pra gente estar vendo agora, né? Que é sobre string, number. A gente vai aprimorar isso, vai ver mais. Mas eu espero que vocês consigam entender finalmente a diferença de var, let e const. Beleza? E eu espero vocês na próxima aula. Valeu?